Uma adolescente de apenas 14 anos é sequestrada e colocada dentro de um bunker no subsolo e mantida ali por 10 dias. Porém, o que o sequestrador não esperava é que a garota que ele sequestrou era muito inteligente, pois ela teve um plano que acabou conseguindo ludibriar o criminoso e assim conseguindo escapar de suas garras. Esse é um caso real que aconteceu em 2006 nos Estados Unidos. Fique até o final do vídeo e temos certeza que você irá se surpreender com o desfecho desse caso. Meu nome é Júlio e você é muito bem-vindo aqui no canal. Os principais envolvidos nesse caso são Vinson Filial, o sequestrador que na época tinha 36 anos, e Elizabeth Schoaf, a vítima de 14 anos. Vinson Filial nasceu no dia 15 de dezembro de 1969. Ele trabalhava na área de construção civil, e exatamente numa quarta-feira, no dia 6 de setembro de 2006, ele decide sequestrar uma jovem, seu nome Elizabeth Schoaf, de apenas 14 anos na época. Ele a sequestrou após ela descer do ônibus da escola. Tudo começou na parada que ficava aproximadamente a 200 metros de sua casa. Vinson Filial, o sequestrador, teria ganhado sua confiança mentindo para a adolescente que ele era policial, pois nesse momento ele usava um uniforme falso de polícia e uma espécie de distintivo. Então ele algema a garota e diz que ela teria cometido um crime de posse de substâncias ilegais. E assim, ele ordena a ela que o acompanhe por uma floresta, até que ela ficasse totalmente perdida. Assim, eles chegaram até um bunker subterrâneo que ele mesmo tinha feito. Ele forçou a garota a entrar, ameaçando ela com uma arma e com granada caseira. Esse lugar teria sido cavado à mão por ele próprio, e para camuflar o local, ele colocou sobre o bunker várias madeiras para disfarçar o esconderijo. E na entrada desse bunker, o sequestrador teria colocado explosivos para evitar que a garota fugisse. Esse lugar ficava localizado menos de 2 km de distância da casa de Elizabeth, que ficava localizado em Lugoff, na Carolina do Sul, a mesma cidade do sequestrador. Esse bunker media em torno de 2,5 metros de comprimento por 2,5 metros de largura e 3 de altura. Tendo a levado para o bunker, ele a despiu, a prendeu com uma corrente que ficava presa no teto e ligada ao pescoço dela. E ali ele fez coisas na qual não é lícito mencionar aqui nesse vídeo. No bunker havia alguns móveis rústicos, possivelmente feitos por ele, e ali ele guardava comida, roupa e papel para higiene pessoal. No tempo em que Elizabeth ficou ali, ela fez várias coisas que melhoraram muito suas chances de sobrevivência. Ao ser levada para a floresta, ela deixou cair propositalmente os sapatos na esperança de que isso fornecesse uma pista para quem procurasse por ela. Apesar de receber constantes ameaças de mortes e de ter explosivos pendurados no pescoço, ela conversava com ele sobre coisas que o interessavam, para que assim a confiança nela aumentasse. E o plano da garota deu muito certo. Ela começou a ganhar sua confiança até que ela foi autorizada por ele para sair do bunker. Nessa ocasião, ela arrancou mechas de cabelos e colocava nos galhos de árvores para facilitar que em suas buscas, os cães policiais pudessem sentir o seu cheiro, e assim pudessem encontrá-la. Ao cabo de 10 dias, a garota conseguiu enviar uma mensagem de texto à sua mãe, Madeleine Schoaf. E por incrível que pareça, ela fez isso por meio do celular do criminoso. Ela teria pedido o celular dele para apenas jogar, mas é claro que o intuito real seria outro, pois enquanto ela jogava, o sequestrador pegou no sono, e foi nesse momento em que ela aproveitou e mandou uma mensagem para sua mãe. Na mensagem ela dizia: "Ei mamãe, é a Lizzie", e ali ela descreveu o local em que ela se encontrava presa. Nesse momento sua mãe teve certeza de que era sua filha, pois segundo ela, ninguém desconhecido tinha esse número. A polícia foi contatada imediatamente, porém, antes que a polícia pudesse rastrear o número de telefone, o xerife por nome de Steve McCaskill pensou que a mensagem era uma farsa, pois ele acreditava que o desaparecimento da garota se tratava de uma fuga, e não de um sequestro. E a TV começou a noticiar o caso, e o sequestrador descobriu que estava sendo procurado assistindo o jornal em uma pequena TV alimentada por uma bateria. Em determinado momento, algumas pessoas que estavam auxiliando nas buscas chegaram a passar por cima do bunker, mas não perceberam que ela estava ali embaixo. Nesse momento, o sequestrador a ameaçou dar um choque caso ela gritasse, e ficando com medo, ela não gritou. Porém, ele estando sem alternativas, ele pediu conselhos para a garota, e ela sugeriu que ele deveria fugir para evitar a captura. E ele assim o fez. Para auxiliar nesse caso, uma ex-namorada do criminoso ligou para o Departamento de Serviços Sociais do Condado de Kershaw. Ela repassou o número do celular dele à polícia. Aí então a polícia teve certeza de que a garota realmente tinha sido sequestrada. As autoridades começaram então a rastrear a posição do bunker através da torre de telefone de celular. Helicópteros, quadriciclos e até mesmo policiais a cavalo buscaram incessantemente a garota. O oficial David Tonley
Não sabia que Elizabeth Shoffi estava em um bunker no subsolo, até que a ex-namorada do criminoso lhes contou que ele realmente havia construído um abrigo no subsolo. Inicialmente, o oficial David Tumley teria pensado que era uma lixeira ao invés de um bunker. Na manhã seguinte, Elizabeth Shoffi deixou o bunker e pediu ajuda para ser encontrada pela equipe do resgate. Nesse momento, a polícia já havia rastreado a chamada e localizado o cativeiro. No mesmo instante, Elizabeth Shoffi foi levada ao hospital e a família foi contatada para avisar que haviam encontrado a jovem. Estando ela no hospital, ela foi interrogada tanto pela polícia quanto pelos pais. E ali ela relatou detalhadamente tudo o que passou, desde o dia em que foi sequestrada até o momento do resgate. Segundo a polícia, o criminoso equipou a entrada do bunker com uma armadilha, tentando dificultar ainda mais o resgate da garota. O local exato ficava em uma área privada de mineração. Vincent Filial estava a 8 km de distância de sua casa, carregando um taser, uma espingarda de chumbo e uma faca quando foi preso. Ele foi acusado de sequestro, posse de dispositivo incendiário, uma pistola sinalizadora, também por se passar por policial e outros crimes na qual não poderei mencionar aqui nesse vídeo. No julgamento de prisão, o criminoso declarou-se culpado de todas as acusações pouco antes do início do julgamento, ressaltando que ele havia cometido crimes contra outra menor anteriormente, comprovando ainda mais que esse homem não poderia ficar solto por aí em meio à sociedade. A vítima, Elizabeth Shoffi, estava muito emocionada para testemunhar, mas uma declaração preparada foi lida pelo seu advogado. Só então mais tarde ela resolveu fazer uma declaração pública sobre o ocorrido. No dia 19 de setembro de 2007, Vincent Filial foi condenado pelo juiz de circuito Thomas Cooper. Sua pena foi de 421 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Foi a pena máxima segundo a lei da Carolina do Sul. Ele foi encerrado na unidade de segurança máxima da instituição correcional de Kirkland. O criminoso morreu na prisão de instituição correcional McCormick em 3 de maio de 2021, aos 51 anos de idade. Nenhuma causa da morte foi determinada. Nessa época, muitos policiais e outras pessoas que tomaram conhecimento do caso comentaram sobre a postura e calma de Shoffi enquanto ela foi mantida em cativeiro. Foram consideradas notáveis pelas pessoas envolvidas em casos de crianças desaparecidas. O maior comentário é de que ela não era apenas muito corajosa, mas também muito inteligente. Elizabeth Shoffi fez várias aparições na mídia, incluindo em episódios de programa Today produzido em 2008, na qual Meredith Vieira fez um perfil de Shoffi. Nesse episódio foi comentado sobre sua calma durante um evento tão horrível. A história foi ao ar na Dateline NBC, em 7 de março de 2008. A interação do criminoso com a garota também foi explorada no episódio Underground de Terror, na série Surviving Evil da investigação Discovery, apresentada pela colega sobrevivente do crime, Charisma Carpenter. Todo o ocorrido foi dramatizado no filme Lifetime Gary in the Bunker, que estreou em 28 de maio de 2018. O bom dessa história é que a garota Elizabeth Shoffi saiu viva e que o criminoso foi capturado e teve sua devida sentença de 421 anos de prisão, ou prisão perpétua, pois ainda que ele tivesse vivo até os dias de hoje, ele não sairia vivo dali até cumprir toda a sua sentença.